Eu acho que está havendo um ambiente de relaxamento que certamente explica a expansão do vírus, porque em vários locais está vendo assim, acabou o isolamento, já é hora de voltar para as escolas, é hora de voltar ao comércio, e certamente o vírus não combina com a gente. O vírus está ali com sua vida própria, inclusive com as novas cepas. Né? E certamente isso explica que a gente teve essa retomada que sempre acompanha quando a gente diminui o isolamento, a gente diminui a precaução, as pessoas param de usar máscara, ainda que, e é verdade, que a vacinação seja já uma realidade, a gente não está naquele padrão em que assim, o vírus está fora de circulação, não. Está circulando e está fazendo esse estrago que nós estamos vendo aí. Né? Exatamente. E o Queiroga, Paulo? Vamos falar sobre o Queiroga e depois a gente emenda com o Luciano Hang e sua mamãe. Diga. Finada, que Deus a tenha. Queiroga vamos dizer assim, é um escândalo, né? A gente tem um ministro da Saúde em Nova York fazendo a sua contaminado, né? E assim, é o símbolo do fiasco da política sanitária do governo Bolsonaro. O próprio ministro da Saúde, ele está isolado, está em Nova York, não pode sair do Brasil, não pode retornar ao Brasil. É assim, vamos dizer assim, é difícil imaginar, assim, seria cômico se não fosse trágico, porque você tem o ministro da Saúde contaminado, vamos dizer assim, não é a maior prova do fiasco da política sanitária do governo, e a prova está aí, ele está aí, e bem, agora no Brasil mesmo, estamos voltando, as crianças estão sendo vacinadas de novo, o próprio Ministério da Saúde está revogando aquela portaria absurda do Queiroga, ou seja, estava tudo errado, estão reconhecendo os erros, sempre com atraso e sempre com novas vítimas. Exatamente. Bom, a gente para entrar, antes já vou chegar na pesquisa, mas vamos esgotar esse tema da Covid, passando pela CPI e pelo caso Prevent Senior. Alex, eu vou compartilhar aqui com vocês o artigo do Jefferson Miola, né, que fala assim, olha, perversão sem limites, né? Ele escreve sobre o Luciano Hang, dono da Havan. Não um crime qualquer, mas o assassinato da própria mãe, do qual ele parece ser mais cúmplice porque um coautor, escreve ele. A perversão não tem limites, está dizendo que assassinou cruelmente a própria mãe, porque negou tal diagnóstico, ela foi... Ontem o Marcos Caseiro, médico, ele veio aqui ao Boa Noite 247, depois de vocês, e falou com o Joaquim. Se a pessoa está lá, ele explicou assim, olha, a pessoa tem diabetes, mas também testou positivo pelo PCR, a causa morte tem que constar a Covid, porque a Covid deflagra a morte pela outra doença. Porque um dos discursos da extrema-direita é dizendo o seguinte, não, as pessoas não morreram de Covid, as pessoas morreram com Covid, mas morreram por outras causas, né? Queria te pedir para falar também sobre essa coisa de ocultar a causa-mortes na Prevent Senior, né? E que eu acho que não foi só lá também, muita gente falou de outros planos de saúde aí também. Eu acho que de fato foi uma ação governamental, embora uma ação privada, né? Você fala, a Prevent Senior é uma empresa privada, mas uma ação privada vinculada a uma ação governamental. Por isso que hoje Merval Pereira está escrevendo que o Bolsonaro pode sim ser tecnicamente chamado de genocida, né? Porque ele patrocinou esse tipo de iniciativa. Coluna da Malu Gaspar no Globo dizendo o seguinte, ó, isso só foi tão longe porque o Conselho Federal de Medicina abandonou a ética médica e protegeu doutores macabros, né? A gente viu médicos denunciando que eram pressionados pela Prevent Senior, esse caso do Luciano Hang, que, enfim, mudou lá, ou do hospital do Luciano Hang, que esconderam lá o óbito da mãe, e a explicação do caseiro. Tem lá o teste positivo, isso tem que entrar na causa morte, porque potencializa as outras doenças pré-existentes, né? E aí, só repetindo, né? A extrema-direita adorava dizer, não, mas o cara já estava ali com... O Bolsonaro chegou a falar, já estava com o pé na cova, né? Mas morreu porque a doença acelerou. Diga, Paulo. Olha, o que eu acho grave, e que é realmente aquilo que é muito preocupante e é imperdoável, é quando a gente compreende, isso foi muito bem esclarecido na CPI,
que após aquela mudança da causa-morte após o 14º dia. Ou seja, você está escondendo que você tinha um método de alterar o código da doença do paciente, que depois, após o 14º dia, você mudava a doença. Ou seja, isso permitiu a maquiagem dos números. Isso é imperdoável. Isso é você manipular dos pacientes e da opinião pública, do conjunto dos brasileiros, o que está acontecendo. Isso é uma decisão política de enganar a população, de colaborar com o governo em troca de favores que nós podemos imaginar quais seriam, quais poderiam ser. Um dos vídeos exibidos, aquele ambiente de confraternização de executivos e amigos da Prevent Senior, pessoas ali, uma promiscuidade claramente entre os interesses políticos e a questão sanitária, fica muito claro isso, e mostra assim, uma coisa realmente assim, indecorosa assim, um nível de falta de princípios, de falta de valores, né? E me chocou, agora me deixa bastante chocado, embora seja coerente com o personagem, é incrível, né? Que é aquele vídeo gravado pelo Luciano Hang, em que ele lamenta a morte da mãe, tentando mostrar que pena ele não deu o tratamento precoce para a mãe dele, falando da mãe dele, com aquele, assim, uma coisa de amor filial, que você vê que, no fundo, não tinha relação com o que está acontecendo. Era uma coisa assim, ele estava realmente, quer dizer, usando a morte da própria mãe para fazer um agrado ao presidente da República, para fazer um agrado, para defender uma ideologia, quando não tinha nada ali colocado. Quer dizer, isso é um fanatismo num plano, assim, de nenhum respeito, porque, vamos dizer assim, a morte da sua mãe, qualquer pessoa que já perdeu a mãe sabe disso, já sentiu, já teve essa dura experiência na vida, sabe como é doloroso, sabe como é uma experiência única, sabe como é uma dor que precisa ser respeitada pelo que uma mãe representa para você e o que você representou para ela. Então é chocante você pensar aquele vídeo sendo utilizado, tentando utilizar a morte da mãe para uma finalidade política, para propagandear uma ideia política sem valor algum. Luciano Hang realmente é uma figura assim que ainda vai ter que ser explicada, né? De onde veio esse personagem, que coisa mais bizarra, grotesca e, vamos dizer assim, desumana, né?